Informações do Cruzeiro nesta terça-feira. O Cruzeiro em campo de novo, é dia de jogo. O duelo diante da equipe do Goiás vale vaga nas oitavas de final. Técnico Arthur Jorge confirmando mais tarde o time com o que tem de melhor. Vamos ver se um ou outro precisa ficar fora deste compromisso. Venda de ingressos que precisa melhorar. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nesta terça-feira, 9h30 da noite, Mineirão, o duelo com o Goiás vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, empate na ida, uma vitória simples e o Cruzeiro se garante nas oitavas de final da competição. Tem premiação milionária em jogo e o time do técnico Arthur Jorge querendo, claro, garantir esta vaga, porque aí em termos de Copa do Brasil, somente após a Copa do Mundo. O Goiás que vem oscilando bastante desde aquele jogo diante da equipe do Cruzeiro, até vem animado porque derrotou o Vila Nova no Clássico Goiano pela Série B do Brasileirão. A venda de ingressos é que precisa melhorar. O Cruzeiro soltou aquela parcial de mais de 20 mil torcedores garantidos, mas ainda tem muito ingresso, ingresso.cruzeiro.com.br, tá um preço até legal. Depois o Cruzeiro sai para enfrentar o Palmeiras, sai para enfrentar a equipe do Boca Juniors e o Cruzeiro não pode subestimar o jogo desta noite. Tem que estar nas oitavas de final da Copa do Brasil de qualquer jeito. Então por isso o técnico Arthur Jorge relaciona um time muito forte. Claro que a definição da equipe somente ali naquela pré-eleição, depois oficialmente 1 hora antes da bola rolar, mas todo mundo que vem jogando está à disposição. A exceção aí, obviamente, o Matheus Henrique, o Mateuzinho, que teve a contusão pulmonar, então vai precisar de uns dias de afastamento, e o William, por causa ainda do problema familiar. O filho do William vem passando aí por um problema médico importante. O atleta acompanha o filhinho neste momento. Então, somente esses dois atletas ficando fora aí por causa, um de ordem médica e outro de problema familiar. Bruno Rodrigues está de volta. O jogador trabalhou normalmente nesta segunda-feira com o restante do elenco e volta a ficar à disposição do técnico Arthur Jorge. Fica a dúvida aí se o Chico da Costa será relacionado, dependendo, porque ou o Caio ou o Neisser, um dos dois deve começar. Quando entrar, tem ainda a possibilidade do Bruno Rodrigues ser mais uma opção ali em caso de centroavante. Então vamos aguardar se o Chico da Costa será ou não opção. Vem perdendo espaço aí com o técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro que tem a volta de Arroio e a volta de Kaique, jogadores que estavam suspensos, aí era Campeonato Brasileiro, são atletas aí que retomam, muito provavelmente, a condição de titular. Luiz Sinisterra atuou por mais de 70 minutos contra o Bahia, está relacionado. Titular, pouco provável. Se vai entrar no jogo, temos que aguardar. O Cruzeiro vem tendo um carinho ainda maior com o Sinisterra, para que ele não volte a sentir lesão quando tiver muito jogo assim em sequência. Vamos com as informações do jogo. O técnico Arthur Jorge, quem ele tem à disposição? O que faz o treinador do Cruzeiro para buscar a classificação em casa? As informações do Cruzeiro com Emerson Pansieri. Um abraço. Bom dia, Pansi. Bom dia para você também, Tiagão. Um abraço para você, meu amigo, seu nome, seu bairro. Grande Alê, também a Nath, todo mundo ligado com a gente no programa de hoje. Nação Celeste também nessa expectativa. Jogo às 9h30 da noite, vale vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil, fase quinta da competição. E o Cruzeiro teve ali aquele empatezinho no final, né? No Serra Dourada, tava vencendo o jogo. O Wesley Garcia acertou um chute que ele nunca mais vai acertar na vida, bateu no travessão, bateu na trave, entrou, o jogador que entrou no segundo tempo, e o Cruzeiro então vai remar hoje para buscar essa vaga na próxima fase da Copa do Brasil. É o Cruzeiro que também tá de olho aí, né? Vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil valendo 3 milhões de reais em premiação, também uma grana que entra nos cofres do clube. Vamos falar então sobre as possibilidades. Time concentrado na Toca da Raposa. Desde ontem à tarde teve o treino, depois à noite o time já dormindo na Toca com o foco voltado para essa competição.
eu vou trazer até uma informação, né, Thiago, que a gente acompanhava no fim de semana e tem a ver com um jogador que está fora desse confronto, que é o Mateuzinho, né? O Mateuzinho teve confirmada, assim, uma contusão pulmonar. O Cruzeiro disse que ele fez os exames, a indicação para o caso é de repouso, né? Então não pode treinar, não pode se locomover normalmente numa atividade física, por exemplo, em campo, chute, salto, como o dia a dia, a rotina de um atleta profissional. E agora vai desfalcar o Cruzeiro nos próximos jogos. Deve ficar de fora do jogo de hoje e também de domingo e talvez do jogo do Boca, né? Pelo menos aí nessas 3 partidas, sinceramente não sei se Mateuzinho vai jogar. Cuspiu sangue, né, no último duelo contra o Bahia. O juizão até riu da cara do Mateuzinho. Piada isso, né? Mas essa é a realidade, por isso ele fez aquele post até desabafando com o Rodrigo José Pereira, que o ano passado foi premiadíssimo na CBF, o Rodrigo José Pereira, e aí essa é a realidade do Mateuzinho. Tá fora. Outro jogador que o Cruzeiro tem aí agora à disposição para esse confronto, que estava fora, é o Bruno Rodrigues. Ele tinha uma contusão, né? Fez ali um edema que estava atrapalhando o jogador a atuar, não viajou para Santiago, não esteve em campo também no jogo com o Bahia e é um atleta que pode compor o banco de reservas do Cruzeiro e está relacionado para o confronto. E voltam, né? Se comparado com o time que conseguiu a boa vitória para cima do Bahia, o Arroio pro ataque e o Kaique para lateral esquerda. São essas peças chaves aí no esquema do técnico Arthur Jorge, pensando no compromisso de hoje contra o Goiás. Thiagão. Vamos trazer os comentaristas da Itatiaia pra roda, a expectativa pro jogo de hoje. Você, torcedor, manda aí qual o seu placar pro jogo aqui no YouTube, hein? Você também responde a pergunta do programa de hoje sobre quantos títulos tem o Goiás na Série B. Na Série A nunca faturou nada, então na Série B, quantos títulos tem o Goiás no módulo da segunda divisão do Brasil? Ô, Thiagão, só me esqueci de falar de mais uma baixa, que é o William, né? Que tá vivendo um problema familiar, o Pedrinho lá no Sul, né? Tá ainda em Porto Alegre, o filho que tá internado, tá na UTI, então força aí também pro William, uma campanha que tá sendo feita entre a torcida do Cruzeiro, é um jogador que também não está à disposição do técnico Arthur Jorge, aí não é lesão, não é nada. Muita gente colocando até em xeque aí essa questão dos jogos, Copa do Brasil não tem nada a ver com isso, mas falando, não pode, não gente, não tem nada a ver, é um problema pessoal, é um drama particular do William. Com o filho dele, internado. O William tem uma criança, né? Um filho especial, aliás, um menino maravilhoso. O William sempre o homenageia. Está passando por um momento delicado, que Deus possa colocar as mãos sobre ele lá em Porto Alegre e trazer a recuperação. 11h50. Nath Fiuza, Ale Oliveira, eu tô pensando aqui na postura do Cruzeiro e também do Goiás. Ô Nath, será que o Goiás vem fechadinho? Porque pro Goiás, convenhamos, se conseguir levar pros pênaltis é uma vitória. Até porque tem um ótimo goleiro, né? O Tadeu, um excelente pegador de pênaltis também. Será que vem mais fechadinho esperando o Cruzeiro? Eu acho, viu, Nath? Se o Goiás quiser vir pra trocação, pro jogo franco, o Cruzeiro resolve a parada e rápido, viu, Nath? Bom dia. Não estou ouvindo a Nath Fiuza. Estou vendo a Nath, mas não a vejo. Eu estou falando. Alguém está me ouvindo? Estou ouvindo. Você levou a mãozinha no microfone e na chave. Não, e o pior é que eu vim conferir se eu tinha cometido essa gafe, mas estava aberto, viu? Dessa vez, o problema não foi comigo, mas vamos lá. Bom dia. Vou fazer com você igual Arthur Jorge. Nath! Aqui, ó. Vamos, Nath. Vamos pro jogo, Natita. Bom dia, Nath. Bora, porque é uma terça-feira importante de Copa do Brasil. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. Abraço também pro Alê, pro Emerson Pansieri. Eu tô com você, viu, Thiago, sobre essa expectativa quanto à postura do Goiás. Até pela presença do Tadeu, que a gente sabe que é um ótimo goleiro, tá sempre lá quanto o Goiás precisa. Também pensando a disputa por pênaltis, acho que vai ser um Goiás mais fechadinho, tentando jogar no contra-ataque, porque todo mundo sabe que o Cruzeiro, quando tem espaço, tem jogadores de muita inteligência, de muita criatividade e jogadores rápidos também, ainda mais hoje, com a possibilidade aí quase certeira do retorno do Arroio ali, né? Que é sempre uma válvula de escape do Cruzeiro pelo lado do campo. Agora, mais do que pensar a postura do Goiás, pensar a postura do Cruzeiro, né? Que precisa ser de imposição, de protagonismo desde o início do jogo. Não é confundir isso com afobação, com ansiedade na hora de finalizar
finalizar, tem que ter o capricho nas jogadas, mas é impor a sua qualidade e não dar brechas ao adversário. O Pansieri até falava há pouco, né, o segundo gol do Goiás, que foi um gol muito bonito, um lance ali de raríssima felicidade, mas acontece porque o Cruzeiro dá brechas. Reta final do jogo, o Cruzeiro faz mudanças, o Cruzeiro perde poder de marcação, o Cruzeiro começa a perder a segunda bola no meio-campo, o Cruzeiro começa a chamar o Goiás para a entrada da sua área e daí vem o lance que gera o gol. Isso não pode acontecer hoje em nenhum momento da partida, né? Nem mesmo nos minutos finais, que vinha acontecendo às vezes do Cruzeiro dar uma desligada. Em jogos de Copa, de mata-mata, tem que ser atenção máxima o jogo inteiro. O Cruzeiro é o favorito, tem mais qualidade individual, coletiva, vem embalado da vitória lá contra o Bahia, mas tem que fazer valer tudo isso quando o juiz apitar o início do jogo. E é um Goiás fragilizado, né, Thiago? Não tem como. Ainda que tenha vencido o Clássico no final de semana, que dá sempre aquela renovada, né, no fôlego, Goiás vinha de 4 derrotas consecutivas na Série B. É um time de meio de tabela na Série B. Para daí a gente pensar a qualidade, o nível de enfrentamento, e o Cruzeiro hoje é favorito, mas tem que se impor para ficar com a vaga. É isso, Nath, com a torcida do lado, né, com a presença do torcedor, é fazer um grande jogo e de preferência matar logo a partida. Quero ouvir também o Ale Oliveira, a opinião do comentarista da Itatiaia. Vou trazer também o Pedro Abílio com as informações do Goiás. O Ale Oliveira, o técnico Arthur Jorge, com sabedoria e com um pouco de sorte também, tem que acompanhar quem é bom, poupou os jogadores no fim de semana e conseguiu a vitória. Cruzeiro de tanque cheio no Mineirão. É favoritaço hoje, não, Ale? Bom dia. Aliás, é bom dia, 11h55. Bom dia, viu, Tiagão? Bom dia também para os companheiros e todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Alguns jogadores foram poupados, outros ainda vêm numa sequência muito forte, acredito. A gente vai saber as cenas dos próximos capítulos, que principalmente contra o Palmeiras no fim de semana no Campeonato Brasileiro, ele deva dar uma rodada, porque na semana que vem tem a final, né? A final do Cruzeiro, o jogo mais importante do ano contra o Boca Juniors lá na Argentina, e aí você tem que estar muito, mas muito saudável. O favoritismo do Cruzeiro é inegável. O Goiás, como disse a Nath, embora tenha vencido o Clássico, não vem bem na Série B, inclusive não ganhou nenhuma partida como visitante na Série B, tá a 2 pontos da zona do rebaixamento. Mas tem alguns caras experi, né? Que vão tentar deixar o jogo lento, vão tentar dar aquela travada. O Lucas Lima, lembra do Lucas Lima, não? Nossa, mãe. Ele tá lá, o Anselmo Ramon. Conhecido pela torcida do esporte como Lucas Preguiça. Exatamente, uma nhaca, uma tiriça, rapaz. O Anselmo Ramon, né? Isso é perigoso, né? É o artilheiro do time e tal. Tem uns caras mais experi, mas evidentemente que a diferença é gigantesca e o Cruzeiro tem que se impor, sabe que vai enfrentar um time fechado, que um time que vai jogar no erro, que de repente numa bola parada, mas o Cruzeiro até pela moral, né, conquistada no jogo contra o Bahia também, né, vem de uma sequência boa. Você pegar todas as competições, só uma derrota nos últimos 7 jogos, e sabe da importância de progredir, de conseguir avançar na Copa do Brasil, onde ele é o recordista de título. Então assim, tudo conspira para uma vitória, uma classificação de forma tranquila, mas vai depender, evidentemente, da postura do time, que acredito que vai ser agressiva, mas com inteligência, viu, Tiagão? Eu tô botando fé, viu? Sou muito mais o Cruzeiro. Aliás, vamos saber do Goiás, o Ale já trouxe aqui, já adiantou algumas informações, olho nesse, naquele jogador Anselmo Ramon, Anselmo Ramonstro, grande Anselmo, perigoso, hein? Perigoso Anselmo Ramon, mas Anselmo, meu amigo, gosto muito de ti, mas hoje não. Hoje não, Goiás, hoje não. Eu sou muito mais o Cruzeiro na Copa do Brasil. Quem tem as informações do Goiás aqui no Rádio Esportes é o Pedro Abílio. Fala aí, Abílio! Abraço, Thiago, pra você e pra quem tá com a gente no Rádio Esportes neste dia de Copa Milionária. O Goiás fez 3 jogos de Série B depois de ter empatado com o Cruzeiro na ida desta 5ª fase de Copa do Brasil. Derrota para São Bernardo e Fortaleza fora de casa e vitória contra o Vila Nova no fim de semana por 1-0 no clássico, gol do Anselmo Ramon, que deve voltar a ser titular no ataque do time do Daniel Paulista, 11º colocado na Série B com 10 pontos conquistados.
empatados. Para este confronto, ele ganha de volta a opção do Nicolas, autor de gol lá na partida de ida em Goiânia. Nicolas cumpriu suspensão na Série B no fim de semana. Não deve ter o Cadu, com uma lesão muscular, e aí Anselmo Ramon recondicionado para ser titular da equipe. Ramon Menezes e Diego Caíto serão outras novidades em relação à partida de ida que aconteceu em Goiás. O goleiro é Tadeu, Ramon Menezes e Lucas Ribeiro, os zagueiros, Diego Caíto pela lateral direita e o Nicolas pela esquerda, Lucas Rodrigues, Lourenço, os volantes com GG e Lucas Lima na armação, Jean Carlos e Anselmo Ramon é uma possível formação esmeraldina para logo mais, Thiago. Boa, valeu Pedrabilho, Goiás, hoje não, viu Goiás? Hoje não, são muito mais o Cruzeiro na Copa do Brasil. Ô Emerson Pansieri, provável Cruzeiro pra hoje, casa cheia, ainda tem ingresso, quem quiser acompanhar, né? Quem quiser apoiar o Cruzeirão, hoje é dia, hoje tem no Mineirão, Pansi. Hoje tem, torcedor ainda pode comprar seu ingresso, dá pra comprar o ingresso, aliás, é a expectativa, né? O torcedor comparecer, empurrar, a previsão de público do Cruzeiro aí na casa dos 35 mil, a venda segue, podia chegar aí pelo menos uns 30 e poucos, né, para chegar a esses 35, precisa também dar uma melhorada agora à tarde, essa possibilidade, tomara que o torcedor também busque, né, essa classificação aí pro Cruzeiro, que vai ser importante, a Nação Celeste, como sempre, fazendo uma festa bonita. Ô Thiago, o Cruzeiro que tem a volta aí do Christian, né, nesse time titular, é um jogador que ficou de fora da última partida, foi uma alteração do técnico Arthur Jorge, ele colocou também o Sinisterra, sinceramente, com o Arroio à disposição, eu não acredito no Sinisterra para começar o jogo, eu acho que até faz parte desse trabalho de equilíbrio do Sinisterra, ele ganhando minutagem, uma hora começa, outra hora fica no banco, não tem porquê, né, expor o jogador que ficou tanto tempo longe das partidas, é o 5º jogo dele essa temporada, então tem a volta do Arroio, Cruzeiro que teve aí o Fabrício Bruno, Kaique, Gerson, Matheus Pereira e Caio Jorge na pré-lista do Ancelotti, é a base do Cruzeiro para hoje, então vamos colocar na tela o campinho do Cruzeiro que vai a campo, para quem tá no YouTube também, ó, o Otávio no gol, o Fagner na direita, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e o Kaique. No meio campo, Kaique que volta, né? Não jogou no Brasileirão. No meio campo, Lucas Romero, Gerson, Christian com o Matheus Pereira. Na frente, Arroio, também volta, estava suspenso no jogo do Bahia, com o Caio Jorge. Será que vai ser essa formação para hoje, Thiagão? Se for, eu acho, viu, Natiusa e Ale Oliveira, é o Cruzeiro 10/10, né, Ale? Ali é o que o Cruzeiro hoje tem de melhor. É a tropa de elite do Cruzeirão, Ale Oliveira. Realmente é o time que conseguiu dar uma engrenada aí na temporada, né? Porque aí a gente tá falando também de Libertadores, tá falando do confronto de hoje da Copa do Brasil e também do Campeonato Brasileiro. Embora tenha uma questão aí para avaliação do nosso grupo de profissionais muito abalizado, ok? Em condições normais, o nosso querido Pansieri já explicou aí a questão do Sinisterra, que vai voltar gradativamente, vai voltando aos poucos, vai retomando, não pode forçar muito, porque ele já tem um histórico gigantesco de lesões. No par ou ímpar, ok? Se tiver que escolher entre Sinisterra e Arroio, eu vou de Sinisterra. Talvez não assim nesse exato momento, mas até projetando o que cada um pode entregar de melhor, inclusive do ponto de vista tático, de tomada de decisão, de experiência também. Então, assim, se o Sinisterra, e quando ele tiver apto, né, para jogar, para ter uma sequência como titular, o meu voto é para o Sinisterra, mas esse time aí tá jogando, é muito significativo, né? 5 jogadores numa pré-lista de Copa do Mundo, pode ser que não vá nenhum, é a tendência inclusive, mas é muito significativo você ter 5, claro que tem jogador que vai servir outras seleções, né, que jogam por outros times, mas só Cruzeiro e Flamengo, nego. É só Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro tem 10% da lista, da pré-lista da seleção brasileira. Loucura. E se você pegar a relação de jogadores que atuam no nosso futebol, que é menor do que os caras que jogam lá fora,
dessa pré-lista, você vai encontrar um percentual assustador. Então, realmente é um grupo forte, é um time forte, mas só faço essa ressalva, ok? No Paro Ímpar, eu sou Sinisterra, ok? Ô, Nath Fiuza, é óbvio, e aí com o tanque cheio, inteirão, o Sinisterra me parece inclusive mais preparado, mais experiente que o Arroio. É até natural que ele esteja à frente do próprio Arroio, mas hoje pesa muito a condição física. E nesse momento me parece até um privilégio do Arthur Jorge ter um jogador como o Sinisterra à disposição no banco, porque, vá lá, Goiás tá vencendo, Goiás tá empatando, aquele jogo amarrado, você tem um Sinisterra no banco para 15, 20, 30 minutos, você muda o panorama do jogo, hein, Nath? Com certeza, Thiago, nós estamos sintonizados porque eu estava aqui ouvindo a lei e pensando justamente isso, porque quando você passa a ter mais opções no banco de reservas para um jogo hoje decisivo, eliminatório, isso é muito bom. E a partida contra o Bahia, a vitória lá em Salvador, mostrou que o Arthur Jorge tem opções interessantes neste elenco, pensando mais experiência, maior nível técnico, Sinisterra, que concordo com o Alê, se continuar crescendo, ganhando ritmo e ficando saudável, né, sem lesões, tem bola para brigar diretamente com o Arroio nesse time titular e tem mais qualidade, mais poder de decisão, de finalização, ainda que a gente perceba que ele tenha errado alguns gestos técnicos que a gente sabe que não são bem dele, né, estão mais associados aí à falta de ritmo, ao período inativo, com a sequência de jogos, tendo mais minutos, ele vai ajeitando isso e aí acho que tem até mais poder de decisão do que tem o Arroio. O Arroio é mais insinuante, talvez mais corajoso ali na hora de partir para cima do defensor e tal. Mas você passa a ter um Sinisterra, que é uma ótima opção, um jogador que tem capacidade para definir, para mudar o rumo de um jogo, como você falava, e além disso, ele passa a ter ainda mais confiança nos jovens atletas, né? Aqueles aí que vêm da categoria de base, como o Kaique Kenji, que entrou e decidiu, fez o gol que garantiu a vitória para o Cruzeiro no último sábado, como o próprio Cauã Moraes, que vem tendo muita moral com o treinador, crescendo. Hoje vai entrar o Fagner como titular, mas dependendo da história do jogo, precisar ser um Cruzeiro ainda mais solto, né, ainda mais presente no campo ofensivo, você tem esse lateral como uma alternativa, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? Então acho que o jogo de Salvador mostrou também que o Arthur Jorge tem opções interessantes. E para um jogo que precisa ser decidido hoje, não tem margem para o dia seguinte, e isso é sempre muito positivo, né? É isso, Nath. Tomara que não precise, né, Sinisterra? Se você tiver que entrar, 2-3-0, fatura liquidada pro Cruzeiro para fechar o cabuloso Panci. O Cruzeiro, Thiago, que é óbvio, né, monitorando o mercado, buscando reforços, essa janela abrindo aí em julho, vai ter novidade, né? O torcedor fica nessa ansiedade, nessa expectativa, vai ter novidade. E esse nome realmente do Igor Júlio, né, o jogador que tá no Brighton, da Inglaterra, é um atleta, né? Inclusive é mineiro, já se declarou cruzeirense nas redes sociais. Ele é de bom sucesso no interior de Minas, né? Terra boa. Então, ó, pode ser realmente um jogador que apareça. Cruzeiro tá monitorando, tá conversando, né? As conversas vêm acontecendo. Precisa chegar numa questão aí de valor. O time inglês pedindo 6 milhões, Cruzeiro também não tão afim de pagar tanto, enfim. Mas é um nome, entre outros, que vão surgindo, que o Cruzeiro vai buscar para a temporada. Thiagão? Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. 2-0 Cruzeiro hoje, hein? Fui!